Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que seguem meu canal, vocês que me acompanham nas pregações da palavra de Deus, mostrando a verdade, o verdadeiro evangelho. Meus amados, quando nós entendemos que Deus é onisciente, onipotente, Ele está, Ele vê, Ele ouve todas as coisas, porque só Ele é vivo e só Ele pode tudo. E diante da sua face, diante dos seus olhos, ninguém esconde nada dele. Então, meus amados, Jesus, Ele disse que quando a gente orasse, a gente entrássemos no nosso quarto, fechasse a nossa porta e orasse a Ele em secreto, em segredo, e Ele o veria e Ele nos recompensaria publicamente, para que as pessoas vissem que a gente pediu algo a Ele e Ele realizou. Então, meus amados, mais uma vez eu venho aqui relatar algo que as pessoas elas estão induzidas ao engano, ao erro. Elas querem servir a Deus, mas não com entendimento e sabedoria dele, porque elas não lerem a palavra, elas não estudam a palavra. Muitos distorcer a palavra de Deus, em vez de colocar Jesus, colocou outros nomes, que Deus não mandou escrever, relatar, como se tivesse poder, como se fizesse milagres. Então essas pessoas que são enganadas, elas ouvem a mentira, elas acompanham a mentira, e elas acham que está tudo bem, que não vai fazer mal para a vida delas. Mas só que lá na frente elas vão ver a realidade, e vão ver o quanto perderam. Perder até a salvação por causa de religiosidade. Porque religião nenhuma salva, mas antes ela atrapalha do homem e a mulher conhecer realmente os caminhos de Deus para seguirmos. Antes, quando os apóstolos receberam aquele mandamento de Jesus antes dele subir ao céu, para que ele fosse por todo o mundo, pregasse o evangelho, e que eles batizassem todos aqueles que acreditassem de verdade, porque aqueles que não acreditassem, ele seria condenado. Então, havia temor naquelas almas, que realmente sabia que o único nome de se chegar a Deus e de ter salvação era Jesus Cristo. As pessoas daquela época, elas já tinham religiosidade, não foi Deus que deixou religiosidade. Porque foi o homem que fez. O homem que não conhecia Deus inventou todos os tipos de deuses, de paganismo, achando que convinha com Deus e não era nada disso. Porque o nosso Deus, ele disse que só a ele daremos culto e só a ele adoraremos. Desde o princípio. Então, se engana com coisas demoníacas da terra, mentirosa, quem quer ser enganado. Porque a palavra de Deus é a verdade, ela liberta, ela transforma. E aqueles que conhecem a verdade vos libertará de todo o engano, de todo o pecado, de toda mentira. E as pessoas vão ver que a verdade só está em Jesus. Então, naquela época, Jesus ele subiu e os discípulos ficaram. E os discípulos começaram a ensinar o que Jesus ensinou. Fazer com que as pessoas se voltassem para Deus através de Jesus. Que elas se arrependessem dos seus pecados, seus caminhos errados, abandonassem as suas velhas crenças, religião, porque elas não iam fazer nada de bem para a vida delas, e sim mal. Ia casar mal, porque elas não iriam conhecer Deus de verdade.
porque as religiões, elas têm muitas mentiras, todas elas mentiras. Vocês veem algo muito tenebroso e terrível. Alguns dias atrás, eu ia para uma cidade. E dentro do carro que nós íamos, essa pessoa já dá para ver que ela não entende nada de Jesus, não sabe nada de Deus. Ela vai por todo ensinamento de doutrina que qualquer um chega, mostra para elas, ela acredita. Porque eu creio que uma pessoa que sabe quem é Jesus não vai estar ouvindo coisas mentirosas, coisas que não convêm com a palavra de Deus e nem vem compartilhar com os que estão ouvindo. Então essa pessoa estava no seu carro e ligou numa programação e eu fiquei observando. Essa programação era de um religioso, de uma pessoa que não acredita em Jesus. Fala no nome de Jesus como se fosse de qualquer outra coisa, mas não sabe que ele é a verdade e que só dele é que temos que falar. E de mais ninguém, porque é assim que Deus ele ensinou a todos os cristãos que deveria ser. Então esse tal religioso começou a programação no rádio. Meus amados, era algo de enjoar. A pessoa, ela dava para entender que ela não tinha sabedoria de nada de Deus, porque ela só ficava numa coisa só. Ele falava, era um homem, ele falava que as pessoas naquele dia recebessem Nossa Senhora em sua casa, deixasse ela entrar, porque quem tem Nossa Senhora tem Deus. Que Maria, quando a visitou Isabel, a criança pulou de dentro do seu ventre. Então, o nome de Maria tinha poder de abençoar. E as pessoas tinham que receber Nossa Senhora em sua casa naquele dia, fizesse a sua decisão. Meu Deus, quanta burrice, quanta falta de sabedoria da palavra de Deus, que Jesus ele não deixou assim para ninguém seguir. Por que foi que Maria, quando encontrou Isabel, a criança ela saltou de alegria? Por acaso Maria tinha algum poder na vida? Nunca ela fez milagre e ela não teve poder algum. Apenas foi a manifestação de Deus através do Espírito Santo que quis demonstrar que aquela criança que estava no ventre dela não era dela, mas sim foi reconhecida como poder de Deus. E Jesus ali, criança, no seu ventre, saltou de alegria. A força de Deus era tão grande que ele saltou de alegria por saber que aquela outra mulher estava esperando um homem chamado João Batista e que ele iria ser um dos homens mais temente a Deus para ensinar aquelas pessoas paganistas que elas tinha que se arrepender daqueles atos errados que elas faziam, porque ele veio endireitar o caminho para Jesus Cristo. Outra mentira, eu vi relatando, dizendo aí, umas religião por aí, que Maria, um líder religioso, que não entende nada do reino de Deus. E fica passando coisas para as pessoas serem enganadas. Porque, minha gente, tem muitas pessoas fracas da mente, pessoas pobres, humildes, que não dá roça muitas das vezes, não tem estudo e quer algo com Deus. Então ela vai buscar Deus em qualquer canto que ela encontrar. E qualquer coisa que disser, ela acredita. E tem muitas pessoas que estão induzidas a isso, a mentira, achando que é uma verdade, acreditando, confiando numa coisa que não é verdade. Porque quem veio, de fato e de verdade, abriu o caminho para Jesus, foi João Batista. Então Jesus, no ventre de Maria, quando Maria encontrou com Isabel, Jesus se alegrou.
já no ventre dela. Não foi porque Maria, ela tinha poder de fazer Jesus se alegrar. Não, nunca foi isso. Se engana quem quiser. Então, meus amados, o que aconteceu? Jesus, ele falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, como é que as pessoas querem colocar Maria num lugar que não é dela? Maria foi uma mulher muito santa, respeitada, diferenciada de todas as outras, porque ela não era como as outras, como vive hoje em dia. Assim, Deus quer assim, pessoas diferenciadas, pessoas que se desviam do mal, pessoas que não é igual a essas outras. Maria vai com as outras, José vai com os outros. Você vê aquela pessoa que diz uma coisa aqui, aí quando chega ali, o outro diz, aí já vai na cabeça daquele ali. É isso que eu quero dizer. Então, meus amados, aquele líder só ensinava isso. E ele dizia que aquelas pessoas naquele dia recebessem Nossa Senhora em sua casa, porque recebendo ela teria Deus. Uma verdade que não é verdade. Porque quem tem Jesus é quem tem Deus. Está escrito, quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho também não tem o Pai. Mas a Bíblia, ela nunca fala de mãe. A Bíblia, ela nunca fala de história de Maria. Porque o único é Jesus que pagou o preço. Quando é que as pessoas vão entender isso? Maria não pagou preço por ninguém. Maria apenas foi um instrumento na mão de Deus, para que Jesus nascesse através do ventre dela e ele viesse aos homens mostrar a sabedoria do pai dele lá do alto, que ele já estava lá antes da fundação do mundo ser criada. Então, meus amados, não caia nessa bobagem. Se você ficar invocando o nome de Maria, você não vai ter Jesus perto de você. E você também não vai ter Deus perto de você. Porque Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. Então você tem que chamar o nome de Jesus. Porque você tendo Jesus, você tem Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus caminhos. É assim que tem que ser, porque é a única verdade que existe. Então estão ensinando coisas erradas aos povos que não têm conhecimento da verdade de Deus. E muitas pessoas estão sendo destruídas por isso. Que nem o Senhor Deus, ele diz na palavra dele. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, meus amados, cada dia que passa, a gente tem que pedir que Jesus esteja na nossa vida todos os dias. Porque ele é o único. Ele é onisciente, onipotente. Porque ele está no Pai e o Pai está nele. Então, se você chamar o nome de Maria, se você chamar o nome de José, é pecado? Não, não é pecado. Mas você não vai ter êxito na sua vida nenhum. Porque Maria não é viva e nem José é vivo. Maria não vê nada e nem escuta nada e nem ouve nada. Nem José. Mas Jesus sim. Porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, porque Deus está nele. Então é o único que escuta o nosso clamor, é o único que vê os nossos pedidos de ajuda, de clamor, é o único que a gente fala em secreto e ele escuta e ele vê. Ele é o único que vê. Então você já imaginou quanto tempo essas pessoas da religiosidade estão perdendo na vida? Vai para um templo que só prega a mentira, não prega verdadeiramente Jesus Cristo, e toda a honra e toda a glória estão dando ao nome de Maria, de senhora, de isso, de aquilo, que é tanta senhora que até se existisse mesmo o céu viraria uma bagunça, porque não tem. Maria só existe uma senhora. Ela era daqueles que obedeciam a Jesus, e nem essas pessoas obedecem Maria.
Ela não é senhora dessas pessoas, porque eles não obedecem a Jesus. Naquele casamento, Jesus ele fez o primeiro milagre dele diante dos povos. Faltou vinho. E ele mandou aquelas pessoas encher as jarras, as taças de vinhos. Maria foi quem chegou para ele, porque viu o poder que ele tinha. E ela disse que tinha faltado o vinho, que tinha acabado. Então, se ela tivesse poder de fazer alguma coisa, ela mesma teria feito. Mas ela foi atrás de quem poderia fazer? Jesus. E ele ainda disse, o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Foi assim que Jesus lhe respondeu. Jesus nunca chamou Maria de mãe. E o que aconteceu? Jesus, vendo que as pessoas ali esperavam algo dele, ele fez o milagre acontecer. A água se transformou no melhor vinho. E todos ficaram felizes naquela casa, naquela festa de casamento. E glorificavam a Deus e viram que aquele Jesus, ele sim, tinha Deus na vida dele de verdade. Porque o que ele dizia, o que ele fazia, acontecia. Ele pedia com autoridade, como alguém que manda e acontece. Então, meus amados, não se iluda com essas pessoas que ficam ensinando esses evangelhos errados para vocês. Vocês têm que chamar o nome de Jesus, porque vocês recebendo Jesus, vocês têm Deus na vida de vocês. Mas se vocês chamar Maria, vocês não têm Jesus, vocês não têm Deus na vida de vocês. Porque é assim que a palavra diz, que quem tem um filho tem o pai, quem tem um pai tem um filho. E vocês estão desprezando o filho e colocando a mãe dele, que apenas foi mãe da carnalidade, ela não foi mãe espiritual, porque não existe mãe espiritual. Porque Deus, ele não tem mãe. Deus, ele é Deus, ele é único. E Jesus foi que precisou de Maria, para que ele viesse para o mundo através dela, de uma mulher, e mostrasse aos homens que eles teriam que se arrepender para poder eles entrar no reino dos céus. Então, não se iluda com isso. Todas as vezes que você fica chamando o nome de Maria para entrar na sua casa, você fica colocando a sua confiança em algo que não vai ouvir, que não vai fazer nada por você. Enquanto você está rejeitando, deixando de lado Jesus Cristo, Filho de Deus, que você deveria estar com ele, chama ele todos os dias para a sua vida. Porque você chamando ele, você tem Deus também na sua vida. E as portas e as bênçãos abriria para você. Porque o nome de Jesus é o único que pode abençoar alguém. Então, meus amados, naqueles tempos, houve muita convenção das pessoas. Os discípulos começaram a ensinar. Vocês veem esse Jesus que subiu, um dia ele vai voltar. E ele começou a ensinar aquelas pessoas que diziam, então o que é que a gente faz para a gente ter a vida eterna? O que é que a gente faz para a gente ter a salvação? E os discípulos começaram a ensinar que o caminho era Jesus. Então ele disse, a convenção de 3.000 almas. Você sabe o que é 3.000 almas se converter naquele dia? E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, se incomodaram. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Então, aquelas pessoas que eram religiosas, cada uma tinha sua crença, mas eles entenderam que Jesus ele era diferente. Então ele perguntou aos discípulos o que eles fariam. E disse-lhe Pedro, olha o que Pedro falou. Arrependei-vos
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meus amados, tem tantas as pessoas aí dizendo que tem o Espírito Santo, inventa de estar num templo mostrando um símbolo maldito de bronze, de madeira, e as pessoas ficam ali com os olhos fitados achando que é uma coisa de Deus, sabendo que é algo que é satânico. Não tem Espírito Santo nenhum ali, tem o espírito da mentira, enganando as pessoas a se chegar à verdade. Quem eram as pessoas que receberam o Espírito Santo? Quem era? Aqueles que se arrependessem da sua vida ruim, dos seus atos errados, das suas crenças religiosas paganistas, e fossem batizados. Vocês estão vendo? Batismo para quem é? É para adulto. Batismo nunca foi para criança, é para adulto. Então não tem como o ser humano dizer que serve a Deus e fica batizando criança. Não sabe nada de Deus, está fazendo tudo errado. Então ele disse que ele se arrependesse e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi no nome de Maria, não foi no nome de José, não foi no nome de Antônio, porque não existe Antônio. Então, eles ouviram que os discípulos disseram para eles que eles teriam que fazer isto. E ele disse que quando eles fizessem isso, eles receberiam o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vocês, os vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e o exaltava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os discípulos, eles ficavam em roda. Oh, glória a Jesus, que maravilha. Hoje em dia a gente não vê isso. Os discípulos, eles ficavam em roda, aquela multidão escutando o ensinamento que eles aprenderam com Jesus, com o próprio Jesus. E eles disseram que era preciso eles se arrependerem, se batizarem no nome de Jesus para poder eles ter o dom do Espírito Santo na vida deles. E que eles salvassem-nos, que as pessoas saíssem daquelas pessoas, do meio daquelas pessoas perversas, ruins, cruel, incrédulas, mentirosas. Então, hoje, quem quiser ficar no meio dessa gente que acha que está servindo a Deus e não está, dentro dessa religiosidade, porque Deus não é religião, Deus é religião para eles, mas para nós nunca fomos. Nunca existiu esse negócio de religião, porque Deus, ele é transformação de vida pela palavra. Então, assim como Deus tirou nós daqueles templos malditos, demoníacos, que só prega mentira, não prega Jesus de verdade, o culto não é para Jesus, ele nos salvou daquelas pessoas perversas, ruins, incrédulas, que não obedecem a Deus. Então os apóstolos aqui dizem: salvai-vos dessa geração perversa. Então é um tipo de pessoas perversas. Elas não entendem nada de Deus e elas acham que serve a Deus sem se vir a Deus. Porque elas nunca vão se vir a Deus, porque elas não estão de acordo com a palavra. Elas não seguem Jesus de verdade e de fato, como muito na sua vida. Então, ele disse, e com muitas outras palavras, isto falava e exaltava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E aí? Até quando é que você vai ficar dentro dessa religiosidade, dessa geração perversa, achando que serve a Deus com seus rituais diabólicos e não é para Deus? Até quando? Se salve disso e venha buscar realmente Jesus,
que é o único que pode todas as coisas. Então ele disse, de sorte que foram batizados os que de bom coração receberam a sua palavra. Vocês estão vendo algo aqui muito importante? Foram batizados no nome de Jesus Cristo todos aqueles que com um coração bom aceitaram a palavra, a verdade de Jesus no seu coração. Eles foram batizados porque eles acreditaram que Jesus é o caminho. Então, eles disseram, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, foi quase 3.000 almas que se entregaram para Jesus, servir só a Jesus, só ao Filho de Deus, ao único de ser exaltado, ao único de ser adorado, ao único de ser falado, porque só existe o nome dele. E a união dos cristãos. Os verdadeiros cristãos se unem. Os verdadeiros cristãos não ficam falando um dos outros, não. Os verdadeiros cristãos, ele tem que ter unanimidade. Tem que ter uma união, tem que ter uma aliança diante de Deus, em todos viver em união, em unidade. E perseveraram não significa só acreditar e ficaram nisso um dia, 2 dias, não. Perseveraram e foram até o fim, nessa fé em Jesus, sabendo que Ele é a verdade e o caminho e a vida. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Vocês estão vendo? A doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram, eles começaram a seguir, porque eles viram que era a doutrina verdadeira, que era uma doutrina que vinha realmente do ensinamento de Jesus, que passaram para eles, e eles teriam que passar para as pessoas da terra, para que elas se convertessem realmente ao Deus verdadeiro. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que acreditavam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, os verdadeiros cristãos tinham tudo em comum. Era tudo a favor do que era de Deus. Então, vocês vejam que os verdadeiros cristãos foi esses aí que deixaram suas crenças religiosas para lá, sua vida de pecado, de erros, que eles faziam o que eles bem entendiam, achavam que não ia ter consequência. Eles entenderam que para vir para Jesus tinha que se arrepender de tudo, se esvaziar de si, se tornar uma nova pessoa, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo na sua vida. Porque ele estava se salvando de uma geração que não sabia nada de Deus. Então, sobre essas vidas começou a haver temor. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, que é essas hoje que a gente servimos. Seguir Jesus como um único, como foco, como base da nossa vida, assim como Jesus ele deixou escrito para os apóstolos ensinar para todos os viventes da terra. Então as pessoas elas vão se perder dentro das religiosidades, achando que serve a Deus e não serve? Vão, porque nem todas vão ser salvas. Nem os crentes, nem eles, muitos vão ficar. Imagine esses da religião, que não querem dar ouvido à verdade da palavra, que o caminho tem que ser só Jesus. Tem que se esvaziar de si. Tem que deixar as imoralidades para lá, se purificar a cada dia, porque tem esperança que Deus ele é santo, e ele diz, sede santo. É Jesus que fala que a gente tem que ser santo como Deus é santo. E Deus ele diz, ser perfeito como o vosso Pai é perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, que amor é esse que a gente vê hoje em dia? Pessoas que é de uma religião odeiam as outras.
Quando alguém vai falar da palavra de Deus, misericórdia, só não mata porque não pode. Isso é amor? Não, nunca foi amor. Então o amor verdadeiro, ele excede todo entendimento que é o de Deus. É um amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo acredita, mas é um amor benigno. O amor não é sofredor. O amor, ele não machuca os outros. O amor, ele não difama as pessoas. O amor, ele constrói. O amor, ele recolhe as pessoas para junto de Deus, para o que é bom. Como a palavra mesmo diz. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é decente, tudo se alguma boa fama existir, vocês devem pensar nisto. E hoje em dia a gente vê as pessoas pensando na imoralidade, na carnalidade, em falar mal das pessoas, na fofoca, que são pessoas religiosas. E aí? Sua religião não adianta nada, porque não entende nada da palavra de Deus. Se até os que já sabem, muitos se desviarem, imagina esses daí. Então, meus amados, o evangelho do Senhor Jesus, ele não é brincadeira. Ele é de verdade. Assim como ele corrige aqueles que estão na perversidade, o ímpio, o incrédulo, que não quer saber de Jesus, assim ele nos corrige. Quanto mais a nós, que foi revelada a sua verdade, para que a gente vive em união, que a gente possa amar, que a gente possa perdoar aqueles que nos ofendem com palavras. E é assim que devemos ser, porque o cristão verdadeiro, o filho de Deus, as filhas de Deus, tem que ser assim. Não viver de falar de ninguém, não viver de dizer assim, eu não fui com a cara de fulano, não é assim. Se a gente tem algo contra alguém que fez alguma coisa, porque a pessoa estava errada, ela tem que entender que ela errou. Se ela vir pedir perdão, o que foi que Jesus falou? Perdoe. Se a pessoa vê que nos machucou, que nos feriu, reconhecer, nos pedir perdão, nos perdoe, esteja pronto para perdoar. Agora, se aquela pessoa continua no erro, achando que fez o certo e não está nem aí, deixa ela. Deixa ela, porque o dia da conta vai chegar. E se ela não se arrepender do que ela falou, do que ela fez, ela quem vai sofrer as consequências lá no fogo eterno. Ela vai ver que perdeu a salvação, porque ela não quis que o amor de Deus habitasse no coração dela para viver uma vida com Deus. Então, meus amados, é assim que a gente temos que viver. Então, para terminar, ele diz aqui: todos os que acreditavam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bem e repartia com todos segundo as suas necessidades de cada um. Perseverando unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria o pão em casa, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que ele se havia de se salvar. Então, por aquelas outras pessoas, ver a alegria daqueles outros povos que recebeu Jesus na sua vida, a alegria deles era tão grande, a união deles era tão grande no partir do pão. Muitos tinham fazenda, muitos tinham propriedade, vendia para ajudar aqueles que estavam famintos, aqueles que não tinham nada. Então, os de lá, de fora, via a alegria daquele povo. E eles começaram a entender que ali sim era a doutrina de verdade do Senhor Deus, e muitos o Senhor daquelas pessoas chamou, e foi aquela grande maravilha. E assim está hoje em dia, até a volta de Jesus. Jesus está reunindo pessoas, buscando pessoas para tirar de dentro dessas religiões que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que está fazendo tudo o que é errado e achando que está agradando a Deus e não está.
e que vai ter consequência de ruim para a vida deles, vai sim, porque eles não servem a Deus de verdade. E eles vão ver que a fé verdadeira é a de Jesus, aquela que se baseia só no Filho de Deus, porque é o único que tem poder no céu e na terra sobre todas as coisas. Agradeço a vocês por mais esse dia, por falar da mensagem do Senhor Jesus. Agradeço a vocês, a todos que estão compartilhando, estão se inscrevendo no canal. E é assim, meus amados, eu estou aqui para falar a verdade do Senhor. Não é para falar mentira, eu não vou concordar com a mentira. Quando eu vejo que está fora da palavra, eu não vou concordar. Goste de mim quem não gostar, não goste, tanto faz, porque eu não dependo de ninguém. Dependo de Deus, que Ele me sustenta todos os dias. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e boa tarde para todos vocês. Shalom Adonai.